A paz do Senhor, meus irmãos e amigos do canal EBD em Ação. Estamos mais uma vez aqui nos estúdios da Fakes, em Cuiabá, Mato Grosso, para a gravação de mais uma lição da classe dos jovens. Desta feita, a lição de número 8, cujo tema, o Conselho de Jeremias aos Reis. Estamos tratando da vida do profeta Jeremias ao longo desse trimestre, já caminhando para o encerramento, para o final, deste quarto trimestre do ano de 2025. A lição 8 será estudada no dia 23 de novembro, domingo próximo. E para o comentário desta lição, tenho comigo o presbítero Enoque Neto. A paz do Senhor, meus irmãos, queridos ouvintes e assinantes, inscritos do canal EBD em Ação, que Deus em Cristo possa falar diretamente ao vosso coração. Diácono João Paulo. A paz do Senhor, meus irmãos, é uma alegria, uma satisfação estar mais uma vez aqui. Diácono Vinícius Gabriel. Pai do Senhor, meus irmãos, é um prazer, um privilégio poder estar reunidos com vocês mais uma vez. Prosseguindo nossa lição, o tema, o Conselho de Jeremias aos Reis. E tem até alguém que diz que conselhos, não é uma coisa boa. Se fosse boa, era vendida. É um adágio popular. Mas nós vemos que o conselho aqui que Jeremias entrega aos reis, ele tem um sentido de uma mensagem, é um aviso, e ele recebe ele da parte de Deus. Então ele é de suma importância para os reis ouvir e atender os sábios conselhos que vêm de Deus e é entregue aos reis através do profeta Jeremias. O texto principal da nossa lição, ele vai dizer: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 21. Porque o nosso Deus, os propósitos do nosso Deus, eles sempre vão prevalecer. Porque a do homem, o homem faz os planos, está no coração do homem fazer os planos, mas do Senhor sempre será a última palavra. Os homens fazem planos, fazem projetos, mas se não estiver alinhado aos planos de Deus, aos projetos de Deus, eles são fadados ao fracasso. Mas quando ele está alinhado ao projeto, ao plano de Deus, ele permanece, ele se concretiza, porque o Senhor é o que dá a última palavra e o conselho do Senhor permanece. O resumo da lição traz: à semelhança de alguns reis, o homem que rejeita o conselho divino certamente perecerá. E vamos ver ao longo desta lição sobre um rei, que ele rejeitou. Ele não só recebeu, não só não atendeu, como ele rejeitou a mensagem, rejeitou a palavra de Deus e até mesmo com atitude de queimar os rolos ali onde estava escrito a palavra que Deus havia lhe enviado por meio do profeta Jeremias. No objetivo dessa lição, nós vamos destacar o ministério profético de Jeremias junto aos reis, refletir a respeito da vida de Jeoaquim, o rei que rejeitou a palavra de Deus, e também mostrar que Zedequias foi um rei das incertezas. Introdução da lição, que eu achei importante. Na lição deste domingo, vamos apresentar a respeito da resposta negativa dos reis Jeoaquim e Zedequias à palavra de Deus, transmitida por intermédio de Jeremias. E veremos que com essa rejeição, eles colheram umas terríveis consequências, Ou seja, plantou, a colheita é certa, Podemos escolher o que plantamos, mas não podemos fazer a escolha da colheita, porque se plantamos, vamos colher aquilo que nós plantamos. Primeiro tópico da lição, um profeta entre os reis. Vai trazer Jeremias enviado aos reis, o preço por profetizar aos reis, que é o preço que Jeremias pagou, e um profeta e 5 reis. Aqui vamos contextualizar nesse primeiro tópico tudo que vamos tratar e o que ocorreu e o momento ali do profeta Jeremias nesta lição. João Paulo. Então, nós estamos dando continuidade nos estudos baseados no livro do profeta Jeremias, e a gente vai ver que sempre as lições estão falando de exortação, de arrependimento,
de voltar-se para Deus, né? Ter uma comunhão com Deus, e a gente vai aprender algumas lições de suma importância nessa lição, já indo para o primeiro tópico, falando do um profeta entre os reis. Então a gente vai ver que o profeta Jeremias, ele profetizou por cerca de 40 anos. Então foi um ministério longo, um ministério árduo, não foi fácil para Jeremias. Ele enfrentou muitas dificuldades, muitos problemas, e ele não profetizou somente para as pessoas, digamos, da baixa escala da sociedade, né? Ele profetizou também para as pessoas, para os reis, né? As pessoas pertenciam a nada da sociedade, os reis, né? Os palácios. Então a mensagem dele é direcionada tanto para grandes quanto também para pequenos. E a gente vai ver nessa lição um enfoque para as autoridades, né, da época, que eram os reis. Lembrando que o escritor da lição, ele traz o exemplo lá em Samuel, né, quando o povo pede um rei, né, assim como tinha as outras nações. O povo olhou para outra nação, né, e teve inveja. Não, queremos um rei também. E Deus permitiu Que escolhesse. Tanto que Samuel falou, Senhor, mas fico triste e tal. Aí Deus disse para o profeta Samuel, não precisa ficar dessa forma porque eles estão rejeitando a mim, não é a ti. Lembrando que teria um tempo dentro da vontade de Deus que seriam instituídos os reis. Tanto que estava lá na lei em Deuteronômio capítulo 17, a gente vai ver lá os princípios que os reis deveriam obedecer. E o profeta Jeremias, ele está ali entre os reis. Os reis eram uma espécie de liderança, eles direcionavam o povo, tanto para viver uma prosperidade, uma comunhão com Deus, quanto para influenciar o povo a desobedecer ao Senhor. E é bastante importante destacar, né, nós voltando lá no princípio, Jeremias capítulo 1, versículo 10, diz assim, na versão NAA, hoje eu constituo sobre as nações e sobre reinos, para arrancar, derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Então ele constitui ele sobre as nações e sobre reinos. Que a mensagem dele, né, alcançaria tanto as nações quanto reinos. E a gente vai ver aqui que ele está em comunicação com os reis, e ele está aqui com o ministério dele poderia influenciar tanto para o mal, né, para o povo, quanto para o bem. Por exemplo, para arrancar e derrubar. Porque isso influenciaria negativamente, porque ele trazia uma mensagem que essas pessoas não receberiam essa mensagem de bom grado, e com isso enfrentaria, né, prejuízos. E tanto mais adiante a mensagem de edificar e plantar, que é a mensagem da volta, né, por cima do povo, a restauração, né, que poderia ser imperada através da mensagem vindo da boca do profeta Jeremias. E passando para os irmãos, eu quero somente citar aqui alguns princípios com relação aos reis, está em Deuteronômio capítulo 17. Pelo menos 3 princípios. Primeiro, não multiplicar cavalos. Né? Isso queria dizer que o rei não deveria confiar, né, no seu exército. A sua confiança, Força militar, né? estaria no Senhor, né? A gente vai ver até um salmo, né? Salmo 20. Salmo 20, verso 7, diz assim, uns confiam em carro e outros cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. A gente vai ver também outro princípio, é não multiplicar mulheres. Então tinha reis que tinha várias mulheres, mas esse não era o desejo de Deus, era a permissão do Senhor. A gente vai ver, por exemplo, Salomão, né? O exemplo de Salomão, que teve várias mulheres, 1000 mulheres, mas as mulheres influenciou ele ao quê? A idolatria, adorar falsos deuses. Terceiro, não multiplicar prata e ouro, não se focar na riqueza pessoal. Então era um dos princípios que os reis deveriam carregar, e a gente vai ver que a maioria dos reis, principalmente no reino do lado do norte, eles pecaram gravemente com quebrando os princípios. E os reis, a maioria dos reis também, né, do lado do sul também, infelizmente, não andaram nos princípios do Senhor, desobedecendo a ordem do Senhor. Só para colaborar também com a fala do João, nesse tópico aqui,
nós vemos que ele teve essa ordem, né, direta, essa autoridade de Deus. O João já pontuou isso aí. E vemos que Jeremias, ele, ao ser enviado por Deus, ele não somente para falar só para os povos ali das sociedades mais baixas, como o João mencionou aqui, isso é importante, mas para esses reis, nós vemos que por que ele foi enviado para os reis, né? Por conta que os reis não estavam seguindo essas diretrizes que ele pontuou aí, e os reis eles estavam desobedecendo, estava acontecendo essas idolatrias ali, e vemos que Jeremias ele trouxe essa mensagem, né? Porque o rei ali, ele simbolizava essa liderança que Deus deixou ali para ter essa relação com o povo, né? Ele era esse representante aí, guiado por Deus. Então eles estavam indo contra tudo isso aí. Então Jeremias, nesse tópico, ele é enviado aos reis para falar contra essas arrogâncias que os reis estavam tendo, esses corações endurecidos. E vemos que ele profetizou aí 40 anos, passou por 5 reis, e nós vamos escorrer a mais para frente sobre isso aí. E também nós vamos falar da monarquia, né? Que ela foi instituída ali nos dias de Samuel, pelo apelo do povo. João pontuou também isso aí. E é importante porque quando fala disso aí, a gente vê que desde a época de Moisés, Deus já mostrava que o rei ele deveria ser escolhido dentro dos seus critérios, como ele pontuou. Nesse propósito, vemos que o rei de Israel, ele deveria ser um diferencial. E nesse caso aqui específico, ele não estava sendo um diferencial, né? Então, por isso que Jeremias foi enviado a ele com essas mensagens para ir contra o que estava acontecendo ali, né? Aí os irmãos vão pontuar mais à frente também. É interessante porque Jeremias, mesmo em meio ali ao palácio, né, ele não buscou status, ele não se vendeu, se rendeu ali à questão da coroa e etc. Ele poderia muito bem, né, fazer parte ali das pessoas que eram falsos profetas, né, ali profetizando bênção, uma restauração na qual Deus não havia dito para Jeremias profetizar. E Jeremias, mesmo diante do rei, do império, ele não se vende, né? Ele não troca ali a sua fidelidade dele para com Deus em prol de um rei, né? Em prol ali de um status, de uma hierarquia. Enquanto muitos outros profetas faziam isso, como por exemplo o próprio tem um Primeira Reis, né? Vai falar sobre o profeta Micaías, que ele não se rende, né? Ao rei, ao Acabe e à questão de Josafá. Enquanto 400 e poucos estão lá profetizando em prol do rei, para o benefício do rei, porque eles queriam ganhar algo em troca, o Micaías está preso porque ele acaba não se vendendo, né, não se rendendo ali ao que o rei o prometia, né? Queria ouvir. Isso, queria ouvir coisas benéficas. E é interessante porque Jeremias ele é enviado diretamente a esses reis, né? Porque a liderança ela se desviou dos caminhos do Senhor, né? Eles deixaram de cumprir o que o João pontuou no início, os A missão que eles tinham, tanto o rei quanto os sacerdotes, ele tinha a missão. Tinha. E eles abandonaram. E aí Deus ele intervir, né? Ele vem intervir na história e ele vai utilizar de pessoas, né, para poder ali ser o mediador entre Deus e o próprio homem que está errando. Deus procura pessoas que têm intimidade com ele, assim como Jeremias tinha, em fidelidade, para entregar a mensagem que deveria ser dita. Aí Jeremias ele é mandado, né? Deus encaminha, ele direciona ele para ir até os reis, trazer uma mensagem não só de consolo, mas também denunciar a idolatria, a injustiça social que os reis cometiam para com o povo. Então isso é muito importante, porque Jeremias ele vai se tornar um testemunho vivo de que o conselho divino precisa ecoar nos ambientes de poder, pois decisões políticas sem orientação do Senhor levam à destruição coletiva. E foi isso que aconteceu com o povo. Não foi só o rei que ia se beneficiar se o rei seguisse os princípios que Deus tinha proposto. O próprio povo também ia se beneficiando. Então, como o rei ele tomou uma atitude que era contrária ao que Deus tinha proposto, o rei e o povo também sofreu. E o próprio Jeremias vai sofrer, né? É porque é o reino, né? Era o reino que estava debaixo desse fracasso. Sim, então Jeremias ali, ele estava ali usado por Deus para lembrar o povo de que nenhuma das suas estratégias, principalmente dos reis, né, das suas estratégias humanas, elas podiam substituir o conselho do Senhor.
O conselho do Senhor era que eles se arrependessem, né, dos seus erros. É claro que tem outras coisas aí no meio, né, dessas questões, mas só que a prioridade era com que eles se arrependessem, ouvissem a voz do Senhor. E eles negligenciaram, como o Natanael apontou no início, não só a voz, né, mas ele queimou a própria palavra de Deus. E a consequência foi devastadora aí com relação a esses governantes. Isaías 14, 27 vai dizer, né? Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Isso já vai falar da determinação de Deus, né, na sua mensagem, em aplicar aquilo que ele havia dito, né, por falta dos reis, dos sacerdotes cumprirem a sua missão na condução do povo diante do Senhor. E é importante, Natanael, porque mesmo os reis se afastando do Senhor, ele ainda insiste em usar o profeta Jeremias para ir lá falar com eles para tentar direcioná-los, voltá-los ao caminho. Ó, vocês estão indo errado, é por aqui. Então, e Deus, o seu amor, o seu amor é tão grandioso, longânimo, né? Que ele, mesmo o povo se afastando dele, errando, pecando deliberadamente, ele mesmo assim insiste em fazer com que o povo volte, né, para a sua presença. E o ponto subtópico 2 aí. O preço por profetizar aos reis. Será que Jeremias pagou algum preço? Ixi, Jeremias, ele Foi sofreu pouco não, né? conflitos com isso aí, né? Porque os reis, eles estavam desobedecendo a Deus ali. Jeremias, ele profetizava para os reis, aí os reis iam lá, rejeitavam. E exemplo disso é Zedequias, que Jeremias falou com ele, mostrou, ele se recusou ali a ouvir a voz de Deus, né, o que Deus tinha para ele. E o fato disso aí é que Jeremias, ele foi preso, colocado numa cisterna. E cisterna ali, se vocês pararem para observar, é um lugar profundo. Eu até fiz uma pesquisa, tinha até de 3 a 12 metros uma cisterna naquela época. E então era como se jogasse ele uma morte por abandono. Então ele sofreu o preço, né, nesse subtópico aí. Então esse preço incluiu ali a solidão. Ele foi proibido até de construir uma família também. Jeremias 16, 2 fala isso. E mostrando que sua vida tinha que ser totalmente dedicada ali ao chamado de Deus. Outras coisas também que ele sofreu foi a rejeição da sociedade, né? Porque muitos falavam, não, tá errado isso aí, que ele tá profetizando, muitos eram contra aquilo ali porque achavam um absurdo o que ele tava falando. Porque o povo via ele como mensageiro digamos uma palavra forte, uma desgraça, né? Um mensageiro da desgraça. E não como um anunciador da mensagem divina, como em outros profetas falavam. E então isso daí incluía essa dor nele, emocional, porque ele sentia na pele tudo isso aí. Era o preço que ele estava pagando ali. E por ele ser um profeta, pode até ver que ele é um profeta chorão, né? Porque ele se comovia com o povo ali, ele sofria na alma, ele sofria essas angústias, lágrimas. Ele sentia a dor do povo como se fosse sua. Então isso daí mostra que ele era um camarada que sofria por profetizar, ele sofria um preço por essas profecias, né? O interessante é que Jeremias, ele obteve ali a ordem divina, como o Enoque pontuou, né? A questão de não se casar, não lamentar, né, dos mortos, e não isso daí era uma ordenança divina. Agora, se você me perguntar o porquê disso, eu não sei. Mas foi Deus que falou, era o combinado. Prática, né? Isso, era o que Deus tinha proposto para ele. E não sofrendo só por conta disso, ele também sofreu seus atos físicos e materiais para um povo, que ele ia lá entregar as profecias, que não era dele, era adivinha da parte de Deus. E ele foi perseguido, como Enoque pontuou, foi posto em prisão, jogado na cisterna. Ele sofreu de duas formas, né? Ele sofreu sendo perseguido pelo povo, e ele sofreu também, entre aspas, né, pela ordenança divina, né, a questão de não se casar. Então nós vemos que tem um preço, né, há um preço. E hoje, né, para contextualizar, nos nossos dias, nós vemos muitas pessoas aí, pseudo-profetas, né, que você não vê, não paga preço nenhum, parece que está ganhando, né, ganhando coisas, adquirindo bens, e você não vê um preço a ser pago ali, ainda mais do que diz respeito à oração, né, um profeta que não ora. Um profeta que não sente a dor do povo. Porque Jeremias, como o Enoque pontuou, ele vai escrever Lamentações de Jeremias,
chorando por conta da decisão do povo. O povo era pecador errado e ele estava lá chorando, pedindo misericórdia ainda pelo povo. Hoje você vê o profeta que ele chora porque o irmão não vai na igreja dele para dar o dízimo, para dar dinheiro para ele. Então você vê a incongruência, né? Não é algo harmonioso com o que a Escritura Sagrada nos diz. Então Jeremias ele sofreu muito por pregar não aquilo que ele queria, né? Porque na maioria das vezes nós achamos que é fácil, né? Falar uma coisa dura para uma igreja. Às vezes o João que é pregador, Deus usa ele para falar verdades doídas, né, para a igreja, que às vezes você se pergunta assim, meu Deus, será que eu sou novo, né, não sou nem pastor, fala de jeito com a igreja, que sou noiva, e Deus está falando, não, pode falar. Aí às vezes você não é mais convidado para ir pregar lá, você não recebe uma ofertinha, porque eles acham que o que você está falando é de você mesmo. E não é, vem da parte de Deus para poder restaurar a igreja. E era isso que Jeremias estava fazendo. A mensagem vinha da parte de Deus, e ele ia entregar para o povo, e o povo, além de quebrar o pau nele, né? E ele chorar porque ele sabia que o povo estava caminhando por indo para um meio que o fim dele era incerto, era a morte mesmo, o afastamento do Senhor, né? Além de se afastar de Cristo espiritualmente, eles estavam morrendo fisicamente. E Jeremias estava ali, depois de ter perseguido, depois de ter todas essas questões que nós citamos aí, a ordem divina não se casar, hoje todo mundo quer casar, né? Não se casar, não ir em festas, não lamentar pelos mortos, ser perseguido, passar fome, ser jogado fora, só ele sozinho, sem ninguém. Deus tira ele do meio de sua família. Não, sai de Anatote, vem para Jerusalém, sofre igual condenado lá. Incrível que Deus fala para não se casar, para ele não ter filho, porque se ele tivesse filho, ele ficasse maior. Ia virar esterco ali. Ia sofrer, não poderia ser muito maior, né? Ele ia ver os filhos sendo mortos e não poderia sepultar. Aí o camarada vem hoje aí para mim falar que é profeta, rapaz. Eu fico assim, meu... Então, o preço pode vir em duas partes, né? Tanto, dois aspectos. Primeiro, o sofrimento, o preço que ele pagou por ser profeta. Primeiro, a renúncia própria. Antes dele profetizar, Deus requereu isso dele, essa renúncia de não casar. E tem coisas que Deus vai... Às vezes as pessoas não entendem. Às vezes você não... Tem pessoa que não pode pisar o pé fora da linha, Deus já aperta ele. E já tem pessoa que Deus permite... A linha é grande. Dá corda para a pessoa. A gente vai ver, por exemplo, no livro o profeta Jeremias, Deus falou, não case. A gente vai ver o profeta Osés, Deus falou, não, você vai lá e casa com uma prostituta. Vixe, não era para casar qualquer uma, né? Então, pra você ver como que Deus, ele requer, né, a renúncia. Claro que existe a renúncia padrão do evangelho, né? A renúncia do chamado, mas Deus requereu isso, é algo em particular dele. Para ele não casar, não frequentar, né, lamentar por mortos, que era uma coisa comum naquele dia, cultural, se lamentar entre as pessoas, ou mesmo até se alegrar, né, sair visitar alguém, banquetear, não era para ele usar dessa prática. Então, primeiro, a renúncia, pessoal, Deus requereu dele pessoal específico, e o outro preço que ele pagou pela consequência da mensagem que ele trazia, a mensagem de arrependimento, de mudança, porque os reis não queriam se submeter a essa mensagem, e ele pagou o preço, né, sendo lançado no poço, levado à prisão, na cisterna, tanto que ele até pediu o rei tirar ele de lá, senão ele ia acabar morto, ao rei Zedequias, e ele mudou o cenário da prisão dele, levou ele para outro lugar. Então a gente vai ver que ele pagou um alto preço. E hoje, muitas pessoas querem exercer a função, né, do seu chamado. Deus chama as pessoas, todos são chamados para fazer algo para Deus. Só que muitas pessoas querem fazer aquilo da sua própria forma, do seu próprio jeito. Eu vou fazer da minha forma, eu vou fazer do meu jeito. E não quer se adequar dentro do jeito de Deus, da direção de Deus, né, conforme Deus quer. Deus quer você, às vezes, num lugar específico, e você não, eu quero estar em outro lugar. Então, a gente vai ver que existe a renúncia pessoal que Deus requer de cada um de nós. Primeiro, essa renúncia pessoal, depois, aí nós podemos até enfrentar, né, consequências adversas por causa da consequência. Às vezes você tá lá e a pessoa fica estranho, né? Ah, mas eu tô fazendo vontade de Deus, tô sofrendo.
Mas a gente vai ver ao longo da Bíblia, os homens estavam obedientes a Deus, mas estavam sofrendo. O próprio Jesus falou, né, que no mundo nós teremos aflições. Isso. E partindo do ponto de vista de olhar, o chamado de Jeremias, ele é como o pastor Elias descreve aqui, ele é extraordinário. Qual aquele hoje que é intitulado profeta não gostaria de ter, né? Um chamado extraordinário como o de Jeremias. Deus chamando, né? Ele ali nesse chamado, chamado por Deus, entregando mensagens que o próprio Deus lhe dava diretamente para ele poder entregar para uma nação, entregar para os reis, né? 5 reis que ele profetizou, 40 anos ali, passou 5 reis nesse período, e ele profetizou todos esses reis. Entrando nesse subtópico, 1 profeta e 5 reis. Sim, então é um chamado extraordinário, mas aí eu pergunto, né? Vai pagar o preço que Jeremias pagou para ser profeta nesse tempo presente? Há um preço a pagar, igual você falou, preço da renúncia, para ter uma vida com Deus. Talvez não seja esse fisicamente o que o Jeremias pagou, mas vai ter um preço de uma renúncia para você pagar, para você viver uma vida de santificação na presença de Deus, uma vida de comunhão com Deus. Para quê? Para que Deus te entregue a mensagem para você entregar para o povo, para você não correr o risco de entregar uma mensagem de si mesmo para o povo, uma mensagem do seu emocional para o povo, do seu homem natural para o povo, e sim ter uma mensagem de Deus para o povo. Então, de qualquer forma, Jeremias ele tinha uma vida com Deus, ele tinha uma vida de comunhão com Deus, e por isso Deus lhe dava a mensagem para ele entregar para o povo, mas ele propôs, ele aceitou o chamado de Deus e viveu uma vida de comunhão com Deus a despeito de todo o sofrimento que ele sofreu. Ele escolheu servir a Deus, ser fiel a Deus até o fim da sua vida. Então eu pergunto aos nossos profetas, gente, lá dos profetas hoje, vai dizer coragem de pagar esse preço? Que são... Não o mesmo preço, mas um preço hoje de ter uma vida com Deus. Sim. De comunhão com Deus, né? De servir a Deus com fidelidade. Vamos para o terceiro subtópico, João. 1 profeta e 5 reis. 1 profeta e 5 reis. Então, o profeta Jeremias, ele teve um ministério constante de fidelidade, né, como já foi citado aqui. Ele foi um paradigma, né, para todos nós, de homem de Deus, de homem perseverante na fidelidade, ainda mais. Aí a pessoa pode se perguntar, mas o dia de Jeremias foi fácil? Não. O dia de Jeremias foi dias de desafios, assim como é a nossa sociedade atual. Então, tinha um grande desafio. Majoritariamente, as pessoas estavam se voltando contra Deus. Inclusive, a própria liderança, que eram os reis da época, não queria se submeter à vontade do Senhor. E ele vai ser levantado nesse contexto. E ele abrangeu tanto o tempo do rei Josias, que foi um período de prosperidade, né? Então, ou seja, aí eu podia falar, mas o tempo próspero é bom, né? Foi só um, né? É o tempo do rei Josias, que teve uma reforma política, uma reforma religiosa, acharam até o livro dentro do templo, foi lido o livro e tal, mas a gente vai ver que, por mais que Josias andou nos caminhos do Senhor, ele vai tomar uma decisão, no mínimo, né? Que podemos falar se foi certo ou errado. Ele vai debater contra o rei Faraó Neco e acaba morto. Morre. E depois desse vem Joacás. E Joacás ele reina por um período de 3 meses apenas. Só que ele vai fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Depois vem Joaquim. E depois de Joaquim vem Jeconias, que é o mesmo Joaquim, né? É Joaquim e Joaquim. E o último, Zedequias, né? O último rei de Israel. E esse também vai fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Isso resume muito bem, né, a vida e obra, né, dos reis que não queria andar na direção de Deus, obediência, cumprir os princípios estabelecidos na lei. Eles estavam em total desobediência ao Senhor e, como só ratificando o que os irmãos dizem, né, o rei era uma liderança para o povo. E, então ele guiava a nação, tanto para um lado, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. Tanto que quando o rei ele se voltava para o Senhor, fazia reforma,
cultuava a Deus, procurava obedecer ao Senhor, Deus abençoava toda a nação. Mas quando o rei andava fora dos caminhos do Senhor, fora da vontade do Senhor, a nação toda sofria. Isso é interessante, João, porque, como você pontuou, né, ele passou aí por 5 reinados, profetizando quase a mesma coisa. A palavra dele permaneceu a mesma, ele não mudou. Os 40 anos profetizando a mesma coisa para o povo. Quem mudou foi o povo, né, o rei. O rei Josias, no início, né, aparentemente era um rei piedoso, né, e tentou ali de alguma forma, né, agradar a Deus, mas só que no fim da sua trajetória, ele acabou ali fracassando na fé e etc. Então, nós vemos aí, dentro desse contexto, a longanimidade de Deus, né? Mesmo em décadas de rebelião, Deus estava ali insistindo ainda em falar com o povo. Insistindo, chamando o povo para o arrependimento. E Jeremias sofrendo, porque ele estava entregando aquilo que Deus mandava, e ele sofria e o próprio Deus também, né? Eu acho que... me permita dizer isso, mas eu acho que Deus ficava até triste, né? Coitado de Jeremias. Ô, Jeremias, tô mandando você profetizar as coisas aí, tô vendo o preço que você tá pagando, mas só que é a escolha, né, do chamado, da vocação de Jeremias. E mesmo assim, ele não se rende, não se entrega, passa por 5 reis ali, profetizando quase que a mesma coisa, e os reis, os 5, não se voltam, né, para os caminhos do Senhor. Não se arrepende, não retrocede, não ver ali que eles estão mesmo no caminho errado, caminhando para o calabouço, para o fundo do poço, e Deus, mesmo assim, 150 anos antes, com o profeta Isaías, ele já estava lá profetizando, usando os provérbios para dizer, advertindo. Aí depois mais 40 anos com Jeremias, e o povo insistia na prática do erro. Né? E hoje nós temos uns pseudo-profeta aí, diz que pseudos Jeremias, né? Pseudo Jeremias. Era as capas. Eles são profeta, mas conveniente, né? Aí ele chega, tem uns profetas que chegam num lugar, aí profetiza de acordo com o povo. Que mensagem o senhor quer que traz? Aí o líder vai lá, eu quero uma mensagem assim, uma mensagem que agrada o povo, aí ele vai e prega. E foi bom você entrar nesse tópico aí, nesse assunto aí, porque você vê que Jeremias passou 5 reinados, né? E tem pessoas que passam aí por diferentes transições. Não, Jeremias é diferente, ele não foi moldado ali por aquele ambiente ali do povo estar na desobediência, ele poderia muito bem ficar tranquilo, né? E hoje em dia você vê muita gente assim, né? Muito profeta que passou algo ali que chega na hora ali, transforma ali para ele ficar tranquilo, ele já fala, não, esse aqui eu vou ganhar um dinheiro, esse aqui eu vou estar mais tranquilo. Mas Jeremias não, ele, por mais que ele sabia que essas mensagens deles eram duras, de advertência, foi um ministério ali de advertência, mas ele continuou firme, né? Falou assim... Foi profeta camaleão. E isso mudava, né? De acordo com o ambiente. Ele ficava ali, por mais que até no início do reinado ali de Josias ali, apontava para essa possibilidade de restauração, né? Mas o que aconteceu foi que até os outros reinados também caiu nessa decadência aí espiritual. Então Jeremias, ele continuou firme ali, né? Então esse aí é um ponto diferencial do profeta Jeremias. Joaquim, o rei que rejeitou a Deus e a sua palavra. Segundo tópico. Quem foi o rei Joaquim? Os primeiros subtópicos. Segundo, Jeoaquim, o rei que rejeitou a mensagem de Deus, e na sequência a rejeição à palavra de Deus e as suas consequências. Acho que podemos dar mais ênfase no segundo e no terceiro. Né? Quem foi Joaquim? Contextualizar rapidinho, né? Quem foi ele? E na sequência, o rei que rejeitou a mensagem de Deus. Quem foi Joaquim? Joaquim foi filho, né? É Jeoaquim. Essa aqui é a fusão do... Joaquim é um guarda-jota, né? Então, Jeoaquim, esse aqui é Jeoaquim. Ele é filho do rei Josias, né? Pai piedoso, né? O pai dele foi um exemplo, um paradigma de rei para a nação de Israel. Porém, o seu filho não andou nos caminhos do Senhor, né? Então já aprendemos já um princípio aí que é filho de crente. Não é crente. Não é crente por forma hereditária. É ele que nasceu com outro nome, foi? Joaquim. Ele mudou, né, o nome, né? Nasceu com Eliaquim, né? E então é Jeoaquim. Ele mesmo tendo um pai exemplar,
que fez uma grande reforma no contexto de Israel, porém a gente vai ver que ele não andou nos caminhos, não no exemplo do seu pai, e muito menos, né, agradando a Deus de alguma forma. E mais adiante, diante dos seus atos, a gente vai ver que foi um rei que o profeta Jeremias escreveu, né, mandou Baruque escrever, porque ele não podia sair publicamente. Baruque vai, escreve uma mensagem da parte de Deus, vem advinda de Jeremias, e essa mensagem, consequentemente, chega aos seus liderados, e por último, chega até o rei Jeoaquim. E o Joaquim, estando ali na sua lareira, ali estava um fogo queimando, uma fogueira acesa. Ele vai e corta, né, em pedaços essa mensagem escrita, um rolo escrito. Era a palavra de Deus escrita, que Baruque copiou, sendo ditada pelo profeta Jeremias. E ele, nesse ato de cortar, né, em pedaços e lançar no fogo, é um sinal, né, da rejeição do rei quanto à mensagem do Senhor. Deus queria falar com o rei Joaquim para que ele andasse, né, se submetesse à sua direção, à sua vontade, porém ele vai rejeitar, vai lançar a mensagem do Senhor no fogo. E só para resumir, né, para passar para os irmãos, a gente vai ver que depois Deus vai e manda reescrever de novo, né, acrescentando algumas palavras, manda de novo Jeremias ditar, Baruque escreve e chega diante do rei, e a mensagem agora vai ser mais dura, né, a mensagem vai ser terrível para o rei, que ele morreria, né, e seu corpo ficaria jogado aos léus, o povo nem ia dar crédito, né, para ele. Depois da sua morte, ele não seria honrado. Você vê que o Joaquim, ele foi retratado como aquele rei que reverteu. João falou aí que Josias foi um rei que ele buscou ali alinhar, né, a nação de Israel, já o seu filho. Ele foi totalmente contra isso aí. Ele seguiu por outro lado, porque ele tinha substituído ali a obediência que Deus impôs, tanto naqueles princípios lá, pela idolatria, pela justiça ali da opressão, né? Pela corrupção, na verdade. E os textos proféticos mostram que sob o seu governo, Judá voltou a praticar esses ídolos pagãos aí, esses cultos astrais, sacrifícios indignos. Jeremias 7:11 fala isso aí, conduzindo o povo para uma religião ali sincretista e ritualista, né? Então ele não apenas tolerou a idolatria, ele promoveu essa idolatria aí no meio desse povo. Então a gente já vê que ele já foi totalmente contra o que o pai dele estava ensinando ali, né? Joaquim. Tem um certo autor que diz que Joaquim, ele não subiu ao poder por legitimidade espiritual ou pelo favor divino, mas como marionete de uma nação estrangeira. Ele foi colocado ali. Sim, é verdade. Então, o início do reinado dele já começou errado. Porque não foi proposto por Deus. Isso. Então, já começou com fragilidade. Ele governou por 11 anos e foi um período marcado por opressão social, exploração econômica e opostas perigosas em alianças humanas. O governo dele é lembrado pelo abuso de autoridade, né? Ele usava mão escrava para poder construir esses lugares luxuosos, para poder cometer idolatria, né? Ele abandonou a lei, como o Enoque pontuou, reviveu as práticas aí de idolatria, essas questões ritualísticas. Então é um rei que se olha para ele e o exemplo dele é um exemplo de uma pessoa ímpia. Aí eu me pergunto, como que pode o rei posterior a ele parece que seguir os mesmos caminhos, né? Deus usou Jeremias para profetizar para o rei Josias. Vacilou no meio do caminho. Aí vem o outro, o Joaquim. Vacila também. Aí vem o terceiro, olha para trás e fala, não, acho que eu vou fazer pior. Aí faz pior. É incrível. E o amor de Deus tá ali. Ele tá ali ainda, tratando o povo, falando, chamando, insistindo para trazer o povo de volta e o povo cometendo essas atrocidades aqui. Então, o rei Joaquim é um rei que, o autor, ele ainda continua dizendo que ele representava a deterioração ética e espiritual de uma nação inteira. A figura dele sintetiza o fracasso de um rei que deveria ser guardião da aliança,
mas se tornou agente da injustiça e da rebelião contra Deus. Isso é muito terrível, né? Porque o cara, além de não só negligenciar o chamado ao arrependimento, ele negligencia o próprio Deus, a própria pessoa divina de Cristo Jesus. Então, assim, é um cara que, se olha para ele, assim, é um exemplo que não deve ser nem... tem que se enxergar de longe. Como o sábio Salomão disse, né? Ele se estribou nos seus próprios conhecimentos, nos seus próprios caminhos. E é claro que isso aí vai preceder a queda e a ruína, é o que aconteceu com o rei Jeoaquim. Foi uma insubmissão, né? Uma rebeldia contra o próprio Deus, quando ele rejeita a palavra de Deus. Enquanto que se ele aceita a palavra de Deus, se ele se submete, ele demonstrava amor a Deus. E quando ele não aceita a palavra, ele mostra-se rebelião contra Deus. Exato. E uma insubmissão contra Deus, como que se ele tivesse forças para medir força com Deus, né? E o que me chama a atenção hoje é... Nós estamos vendo aqui o fato desse Jeremias escrever, Baruque escrever, mandar para o rei, e o rei rejeita. Foi uma rejeição à palavra de Deus. E hoje? Como nós estamos diante de Deus? Estamos aceitando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, demonstrando amor a Deus ao aceitar, ao obedecer a sua palavra? Ou nós estamos da mesma forma que o rei Jeoaquim? Ah, mas eu não estou rasgando. Nós não estamos rasgando Bíblia. Você pode não estar rasgando Bíblia, colocando na lareira, né, como o João falou, e queimando. Mas o ato de não estar obedecendo a palavra de Deus é um ato de rejeição. Não dá crédito, né? Não dar crédito. O fato do abandono da palavra de Deus. Tem a Bíblia, mas a Bíblia está empoeirada ali na gaveta, está empoeirada numa estante, está empoeirada na cabeceira de uma cama. É um abandono à palavra de Deus, é uma rejeição da mesma forma como o rei queimou aqueles rolos da palavra de Deus. O fato de nós manter a Bíblia fechada, nós não estamos demonstrando amor ao Criador, não estamos demonstrando amor a um Deus que nós estamos da boca para fora dizendo servi-lo. E na verdade nós estamos rejeitando. Quando nós rejeitamos a palavra de Deus, em uma pregação, em uma mensagem, Deus usa alguém para exortar a igreja como um todo, ou mesmo nós em particular, e nós não damos crédito àquela palavra. Não, Deus não falou comigo, isso não é para mim, eu não aceito totalmente assim. Nós estamos indo em rebelião contra Deus, nós estamos rejeitando da mesma forma que o rei rejeitou, que o povo rejeitou a palavra de Deus. E o que eles sofreram? Consequências, foram punidos. E às vezes nós só não estamos percebendo que nós estamos rebeliando, que nós estamos rejeitando ao Senhor e a sua palavra. E como aquele povo, sofreremos a consequência da nossa rebelião, da nossa insubmissão a Deus, da nossa rejeição ao Senhor. Só estamos de forma diferente, mas estamos partindo do mesmo princípio da rejeição à palavra de Deus, da rejeição à vontade do Senhor para as nossas vidas. E, Natanael, isso é interessante porque esse gesto de Jeoaquim não demonstra só um desrespeito, né, com o profeta aí, com a mensagem de Deus, mas só que foi uma tentativa dele de tentar ali calar a voz, né, a voz divina através do profeta Jeremias. E Jeoaquim, tem um autor que diz que Jeoaquim acreditava que ao destruir o rolo, cortar e queimar, ele estava ali, de alguma forma, calando a voz, né, de Deus ali. Calando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas só que a palavra de Deus, ela permanece para sempre, né? Sim. Independentemente das circunstâncias, do que a pessoa tenta fazer para com que aquela voz, aquele chamado ao arrependimento, não seja visto por outras pessoas, aquilo dali continua ecoando ainda, né? E, depois disso, ele tenta capturar, né, Jeremias e Baruque. Mas só que mesmo assim, depois de ele ter feito essa questão de ter cortado o rolo, jogado no fogo, na lareira, né, que o João falou uma palavra bonita, na lareira e etc., o Jeremias vai lá, pega e escreve novamente a mesma mensagem. Deus pede para escrever quase com as mesmas. Então Deus, ele insiste, mesmo o homem acabando de desrespeitar a voz, a mensagem divina. Então é um Deus assim, que é tremendamente, nem sei se existe essa palavra, tremendamente, extraordinariamente,
um Deus longânimo e bondoso, né? Porque se fosse um ser humano qualquer, quando a voz dele não é ouvida, ele já age na razão, né? E Deus não, sendo um Deus superior a todos, um Deus divino, soberano, ele se sujeita e permite o homem agir dessa forma. É interessante aí também é que quando você vê que Deus insiste, né? Escreve de novo, quase as mesmas palavras. Mesmo assim, ele continua nessa decadência e Jeremias até denuncia as atitudes dele, todas as atitudes dele, chama ele de o rei que ama o luxo, sangue inocente, né? E fala que essa liderança destrói o povo para manter seu conforto. E Jeremias ainda profetiza contra ele um fim. Não fala muito bem como que é esse fim humilhante, mas fala que não teria honra quando ele morresse, ninguém choraria, e fala que seu corpo seria lançado fora como um de animal, né? Então isso indica mesmo que Deus rejeitou, depois de tanto essa rejeição dele aí, rejeitou seu reinado e sua memória, né? Isso aí mostra. Diz assim, Jeremias capítulo 36, versículo 30. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim rei de Judá: nenhum dos seus descendentes se sentará no trono de Davi. Meu Deus. Então ele não tem descendência mais, acabou. O seu cadáver será exposto ao calor do dia e à geada da noite. Meu Deus. Será jogado aos léus. Você vê, né, João? Não é só a pessoa que comete o erro que sofre, mas a descendência, né, dele. Então isso persiste, né? É claro que não tô aqui falando a despeito de maldição hereditária, né? Porque a pessoa cometeu o pecado e passa por ele, mas foi a questão do rei Joaquim. Dependendo da atitude que a pessoa toma, que o pai de família toma, ele prejudica a família inteira. Foi o que você falou, né? Quando o rei falha, a nação inteira falha. Zedequias, o terceiro, irmãos, caminhando para o último tópico da nossa lição, Zedequias, o rei das incertezas. Quem foi o rei Zedequias? Subponto 2, Zedequias, o rei das incertezas. E finalizando, a incerteza de um rei e as suas consequências, a consequência aqui de novo. João, textualiza aí com nós. Zedequias, cujo seu nome foi Matanias, né? Ele foi o último rei de Israel. Ele reinou por um período muito crítico da história de Israel, né? Ele era filho do piedoso rei Josias, irmão de Joacás e Joaquim. Ele não era a princípio, né, aquele que assumiria. Não era o herdeiro natural, né? O herdeiro natural do trono. Aí ele teve algumas crises, né, política, espiritual. E no tempo que o rei Nabucodonosor vem e assume, né, a potência do mundo, o reino do mundo é a potência mundial. E agora ele vem e cerca Israel, sitia Israel. Então, por um momento, Zedequias ele vai se submeter a esse governo por um momento. Só que daqui a pouco ele se levanta contra o próprio rei da Babilônia. Que colocou ele no trono. Isso, sendo que nesse momento eles deveriam se humilhar e deixar. Não, a Babilônia realmente, a Babilônia é uma espécie de juízo de Deus, de disciplina de Deus. Então ele deveria se dobrar realmente. Mas, no entanto, a gente vai ver que ele vai se levantar contra o próprio rei da Babilônia e vai acabar com sofrimentos trágicos, né? Então, do ponto de vista político, com um tempo marcado por instabilidade, ele não era um rei firme, né? De tomar decisões. Ficava no muro, né? Ficava ali em cima do muro. Tinha horas que ele mandava até mesmo consultar o profeta, né? Jeremias. Daqui a pouco ele estava deixando que os próprios liderados dele, servos dele, tomassem alguma atitude com relação ao próprio Jeremias mesmo, né? Não vou entrar não, vou intrometer não, vocês fazem o que quiser com o profeta de Deus aí. E acabou, né, caindo na mesma sina dos demais reis que foram desobedientes ao Senhor, resumindo a história dele, né? Fez o que era mal aos olhos do Senhor. E a gente vai ver o que ele enfrentou, né, mais para frente. Sim, pode ir. Por ele desobedecer ao Senhor, ele vai tentar fugir quando a cidade está cercada. O que acontece? Pego. Pego na planície, né? Levado.
levado. E chega lá, o que acontece? É humilhado, né? Acho que um dos piores sofrimentos dele foi isso. Já pensou, a última visão dele É ver o é contemplar os filhos sendo mortos na presença dele pelo rei da Babilônia, matando a sua própria esposa, seus filhos, e ainda por último, ainda cega ele, curar os seus olhos. Um cenário que ele guardou o resto da vida, né? Foi a última coisa que ele viu. A última coisa que ele viu. Agora, já pensou, tem pessoa que pode ficar cego, mas às vezes ele viu uma natureza muito bonita, ou ele viu uma criança sorrindo, ou viu sua própria família reunida, alegre. Ficar cego depois de ver Agora a família ele ficou morrer. cego, né? Vendo a própria família sendo morta diante dele, os seus filhos, E ele é o sua família. ele foi o que teve a oportunidade mais assim, teve a oportunidade com mais acesso, né, à profecia, porque antes ele buscava ali o consolo ali de Jeremias, só que ele não obedecia, ele ficava rejeitando. Então você vê que ele teve esse tempo suficiente para se arrepender ali, mas não se arrependeu. E Ele foi aquele que cocheou entre dois dois pensamentos. Então ele se tornou esse símbolo ali de uma liderança que foi para as ruínas, né? Ele levou a nação ali por causa da sua desobediência. Então você vê que hoje em dia não é para você só procurar o consolo de Deus, mas você tem que obedecer o que Deus fala, né? Senão você vai levar sua vida à decadência espiritual. Tem um autor que diz que Jeremias, que Zedequias, a posição dele era delicada. Demandava sabedoria, coragem e dependência de Deus, mas só que ele fracassou nessas 3 opções. Ele não seguiu nenhuma das 3 áreas. E esse mesmo autor, ele diz que Zedequias não era tão ímpio como Jeoaquim, mas só que o problema dele era o coração dividido. Ao mesmo tempo que o João Conto era interessante. Ele demonstrava ser alguém que tinha zelo pelas coisas de Deus. Aí mandava ir buscar o profeta Jeremias. Vê lá aqui que Deus tem pra mim. Mas só que no meio desse caminho, ele mudava de pensamento. Falava, não, Deus tem isso pra mim, beleza. Aí o povo pressionava ele, os nobres, os oficiais pressionavam ele, e ele ficava no muro. Ou ele cumpria o que Deus aconselhou através do profeta Jeremias, ou ele fazia o que o povo queria. Aí ele escolhia o quê? Fazer o que o povo queria. E esse foi o problema dele. Porque o ambiente moldava a escolha de Zedequias. Ele era o primador. Você tá falando, podemos aprender uma lição que Zedequias ilustra, né, o perigo de buscar a Deus sem compromisso de obedecer. Ele simboliza isso, né? Às vezes ele, igual tem gente, né? Não, vem aqui, profeta, ora por mim. O que Deus tem pra mim aí? Aí se tem uma palavra de bênção, né? Ele fica todo alegre. Mas quando tem exortação, ele não quer receber, não é para mim, é para outro, né? Então figura muito bem essa questão, né? Ele era uma hora ele estava ali consultando o profeta, outra hora ele estava mandando prender o próprio profeta, permitindo, não intrometendo que os guardas estavam querendo fazer. Subir Pilatos. Vou lavar minha mão aqui, mas eu tô vendo, né? Vou lavar minha mão aqui, deixa Isso. esse Tem o poder de decidir. mas eu deixa o povo Prefiro deixar ela por enquanto com alguém, né? Então aí a gente vai ver lá em Jeremias capítulo 37, né, desse contexto. O capítulo é muito interessante, né, falar para os jovens, estudar essa lição, depois assistir o podcast, né? No capítulo 36 vai narrar muito bem o episódio de Jeoaquim. O capítulo 37 fala de Zedequias, né? E a gente vai ver no versículo 18, a gente falando ainda de Jeremias dentro desse contexto. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que tenho pecado contra ti e contra os teus servos e contra este povo, para que me pusesses na prisão? Onde estão agora os vossos profetas, que profetizavam, dizendo: o rei de Babilônia não virá contra vós, nem contra essa terra? Aí, Jeremias estava sendo preso por falar a verdade. E Zedequias, em vez de não realmente receber a mensagem e se converter ao Senhor, não, Senhor, realmente eu arrependo dos meus pecados, demonstrar arrependimento, recebendo a mensagem de Jeremias, reconhecendo que Jeremias era porta-voz do Senhor, não, ele permitia que Jeremias fosse preso, fingindo. mas Jeremias chega na arte de Zedequias e fala, né, mas Zedequias, o que eu tenho feito contra ti? O que eu tenho feito contra a nação? E cadê os seus profetas que profetizou que o rei de Babilônia não vinha e vieram? Aí Zedequias
Você vê que esse episódio, não cortando você rapidão, não. Você vê que esse... Já cortou. Mas você vê que esse episódio aí que você tá falando, quando o Jeremias, ele aconselha o rei Zedequias, né, a se entregar pra Babilônia, ele tem esse conflito interno, ele fica com medo de ser zombado ali pelos desertores. Então você vê que quando ele tá com esse conflito interno, você vê que ele não foi derrotado já pela Babilônia, foi derrotado pela sua própria indecisão ali, né? E tem muitos crentes hoje em dia assim, né? Igual falou, por cima do muro ali, não consegue. Ele sabia que era Deus, ele sabia que Jeremias era um profeta verdadeiro ali. Então, às vezes, a gente sabe que a palavra de Deus ela é certa, mas a gente fica com medo assim de acontecer alguma zombação, alguma zombaria. Mas o que o profeta falou pra ele é que é pra ele se entregar, porque geralmente não, realmente era a voz de Deus. Ele sabia e tava nessa indecisão, e o que matou ele foi isso aí. Não é só para complementar o que eu ia falar, é sobre Pode terminar ele, ó. que a atitude de Zedequias, ela mostra o risco de uma liderança que conhece o certo, mas não sustenta o certo diante das pressões. Né? Porque tem pessoas que ele serve a Deus na tranquilidade, né? Na calma e tal. Mas quando ele é pressionado, Tem que tomar uma decisão. tomar uma decisão e fazer o certo, e aí ele fica balançado. Ou a opinião popular, né, de opinião, todo o povo. Né? Acaba desse. Levar o povo, né, para o lado correto, ou às vezes falar a verdade diante da pressão, tomar uma decisão correta e coerente naquele momento de tensão. Não, ele pega e se acovarda nesse momento de dificuldade, de pressão, de tensão. Então nós aprendemos aí, né? Mais uma lição. Quem era Zedequias? Era o rei, liderança, né? E, igual você falou, ele se acovarda. E aqui o pastor Elias, ele coloca que força e coragem são duas qualidades que se requer de um líder. O líder tem. E às vezes você tem que ter coragem até mesmo para retroceder. Você tem que ter coragem para tomar uma decisão em que você terá que retroceder. Até para isso você tem que ter coragem. Você não pode ser covarde, que há momento da sua vida que você vai ter que retroceder. E isso não é feio. Isso não demonstra que você que isso seja uma fraqueza. Demonstra que você teve a honradez de reconhecer que não é por ali. Principalmente quando você ouve um aviso do Senhor que você está caminhando na direção errada. Então você toma a decisão, você como líder, né, de retroceder e junto com os seus liderados, olha, não é por esse caminho. Eu recebi uma orientação de Deus, recebi uma palavra de Deus, né, que seja através de um profeta, que seja através da leitura bíblica, e não é por esse caminho. Então, paro por aqui, dou meia volta, e isso tem que ter coragem para tomar essa decisão. Algo que lhe faltou no rei Zedequias. E com isso, ele sofreu duríssimas consequências. Então, nós, mesmo enquanto lideranças, não pode faltar em nós força e coragem para tomar decisões e aquelas decisões, ainda mais decisões vindas da parte de Deus, né? Orientações, avisos de Deus para as nossas vidas. Devemos ter essa coragem. Meus irmãos, alguma consideração aos finais? Para terminar aqui, né? Para passar para mim isso terminar, a incerteza de um rei e suas consequências, que é o último subtópico, né? Que ele fala aqui da liderança que agrada a Deus. Podemos falar aqui, né, da liderança que agrada ao Senhor. 3 qualidades fundamentais. Primeiro, firmeza, né? Tem que ser firme. O líder tem que ser firme, não pode Ser neutro. bambear, né? Igual ficava Zedequias. Uma hora estava em cima da bênção, outra hora estava em cima da maldição. Outra é coragem, né? Como vocês bem ratificaram. Porque às vezes a pessoa pode ter uma boa palavra, ser um bom orador, um bom pregador, um bom teólogo, né? Um bom ensinador na igreja, porém ele não tem coragem, né? Diante da adversidade, diante das lutas, não tem coragem para continuar. E a outra coisa é a submissão, né? Que é se submeter a Deus em todo momento, reconhecendo que nós somos frágeis, somos totalmente dependentes dele. Porque não adianta nós ser corajoso, mas confiar, né? Essa coragem somente em nós mesmos. É ter coragem, Confiando em Deus. colocar o pé na frente, né?
colocar os 2 pés para caminhar, mas confiando que Deus está colocando ali o chão, né? Deus está colocando o caminho para você caminhar, Deus está direcionando seus passos. Então, são qualidades, né? A gente vai ver que, por exemplo, Josué, né, passou por isso, né? Josué, já pensou ele assumir um lugar que era de Moisés? Moisés, meu Deus, um Fora a homem, pressão do povo, né? né, um grande líder, um homem que tinha né, foi considerado um grande profeta diante do Senhor, e agora ele tem que assumir esse lugar, né, de Moisés, e ele ficou meio balançado, mas o Senhor falou, não, ser forte, ser corajoso, né, não olhe para trás, ser forte, corajoso e continua caminhando, porque eu sou contigo. Foi conselho do Senhor, né? Pra ele. Conselho do próprio Deus, e ele recebeu essa palavra e foi corajoso nesse tempo para poder liderar o povo de Deus. Então, que possamos, né, ter coragem, porque cada um de nós, querendo nós, às vezes uma pessoa um pastor vai liderar uma congregação, mas você é pai de família e casado, você vai liderar uma casa, e tem momento que você vai ter que tomar decisão, né? Tem momento que você é o líder de lá, você é o cabeça do seu lar, né? Principalmente para os homens direcionar essa palavra, né? Possamos ser corajosos em todo o tempo, confiando e submetendo sempre à direção do Senhor. Só para finalizar, eu gostaria de ler algo no autor, é muito importante. Ele diz que a fé exige decisão, coragem e firmeza. A indecisão gera estagnação, paralisia e destruição. Zedequias nos mostra que não basta ouvir a palavra, é preciso obedecê-la. Não basta reconhecer a verdade, é preciso submeter-se a ela. A vida do último rei de Judá ensina que a incerteza espiritual pode destruir não apenas uma trajetória pessoal, que era o caso do próprio rei Zedequias, mas todo o povo. Então, o pastor, o líder, qualquer pessoa que seja em qualquer ambiente, ele não pode oscilar. Ele não pode oscilar. Ele não pode ficar ali levando tempo para poder decidir qual atitude ele vai tomar. Em ouvir a voz de Deus ou ficar acreditando na opinião popular do povo, no que o povo está pedindo. Para agradar o povo, ciente de que aquela voz, aqueles conselhos da maioria, né, é para se desviar dos caminhos do Senhor. Né? A minoria vai ficar ali com os conselhos divinos, porque é doído, é doloroso. Né? A pessoa tem que retroceder, tem que se arrepender, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Então, né, que nós, nos nossos lares, como o João pontuou, e o pastor, né, que está enfrentando problema, porque na maioria das vezes é o pastor que age dessa forma aqui, ele não pode ficar em cima do muro para poder agradar um irmão, um grupo, a igreja do modo geral. E para terminar, tomar a decisão ali que vai fazer com que o povo, além de retroceder, como o Natanael pontuou, ter coragem de retroceder e voltar e continuar o caminho correto. Para terminar, só para dissipar aí, né, um ditado popular que existe, né, que a voz de Deus é a voz do povo. Não é. Porque a gente vai ver que o povo pediu um rei, mas não era a vontade o Brasil de Deus. Tá... não é a voz de Deus. Então, só um conselho aí, né, uma conclusão, então. Ouvir os conselhos divinos tá aí, da própria conclusão da lição. É viver de acordo com eles e ter a garantia de uma vida protegida pelo Senhor. Jeremias passou por tudo, ele ouviu a voz do Senhor, ele passou por tudo que ele passou, mas ele estava protegido pelo Senhor. Então é assim na nossa vida também, né? Que nós possamos ouvir os conselhos do Senhor. Ao contrário disso, nós vamos viver uma vida arriscada e perigosa, né? Longe dos caminhos do Senhor. Não só ouvir, né, Enoque? Mas praticar e levar os colocar em braço. Porque eu ouvi, Zedequias ouviu, não deu? Ficou em cima do muro, né? Deixa aí. Por isso que a Bíblia diz, né, de tudo que se tem ouvido, o fim teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque esse é o dever de todo homem. Que Deus em Cristo nos abençoe e abençoe a cada um dos irmãos. Por tudo, nós agradecemos o canal EBD em Ação na pessoa do pastor Gesiel Costa, nosso produtor Jabes, que Deus abençoe. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém. E todos os nossos ouvintes e assinantes, que Deus continue abençoando. E o que diremos a quem não é assinante do canal? Se inscreva, curta, compartilha. Que Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.